Terça-feira, você já sabe, é dia de fatos da semana aqui no Revista. Um levantamento inédito feito pelo jornal Folha de São Paulo mostra o mapa da violência na cidade de São Paulo. E isso rua a rua, bairro a bairro. Vamos dar uma olhada no VT e vamos comentar esse assunto aqui no estúdio. A partir da base de dados bruta do governo do estado de São Paulo, foi divulgado esta semana um levantamento bairro a bairro das mortes violentas que ocorrem na capital paulista. Organizada pelo jornal Folha de São Paulo, a pesquisa utilizou critérios internacionais para contabilizar homicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios, que são os assaltos seguidos de morte. Os dados também serviram para mostrar como está a violência em comparação com outros países do mundo. Mas qual o significado desses números e como eles podem influenciar o seu cotidiano? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente está hoje com a Patrícia Vanzolini, que é advogada e professora da Damásio Educacional. Bem-vinda ao Revista. Tudo bem, querida? Tudo bom. Tudo ótimo. E você? Regiane, tudo bem? Bom dia aos espectadores e espectadoras aqui do Revista. É um prazer estar aqui de novo. Prazer é nosso, até porque esse assunto interessa a todos. Por mais que você tenha visto, tenha lido essa matéria que foi publicada ontem e tenha pensado assim, ai, que bom, ufa, o bairro que eu moro não está dentro desse métier dos piores, né? Tá aqui entre os mais tranquilos, com índices europeus e tudo mais. Mas é um assunto que não dá pra gente deixar passar, mesmo porque a gente sabe que as pessoas que estão nessas áreas de risco estão sofrendo muito, né? E se a gente parar pra pensar que fazemos parte de uma comunidade, temos que preocupar sempre com quem tá do nosso lado, né, doutora? Claro, não dá pra gente pensar só no nosso pequeno núcleo, nosso pequeno mundo, até porque a violência, ela transita, né? Então, o fato de haver miséria, pobreza, desigualdade nos bairros, digamos, do entorno, acaba repercutindo também no centro, né? Embora a gente tenha visto que a violência é bem desproporcional, né? Muito. Essa história da mãe aqui que esconde a menina... Já pensou? Nossa. É interessante que essa matéria da Folha começa com um exemplo, com uma personagem da história, né? É uma mãe, né, como você está citando agora, que diz que, como ela está na área mais violenta da cidade, segundo esse mapeamento, ela, assim que começa um tiroteio, ela pega a filha dela, se eu não me engano, de 4 ou 5 anos, Sim. leva para o quarto e tenta desbaratinar, dizendo que são fogos de artifício, dizendo que está tendo alguma festa na rua ou alguma coisa nesse gênero, né? Lembrando, fazendo uma alusão àquele filme A Vida é Bela, né? É isso que mesmo. é onde bom, quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? E é muito doido você imaginar uma comparação de São Paulo com um campo de concentração. Exatamente. Então a gente pode fazer uma análise profunda disso e tentar entender por que os números são tão diferentes. Porque esse levantamento mostra que nesses locais a gente tem números muito próximos de lugares onde, inclusive, tem guerra civil, lugares da África, lugares onde tem um problema ainda mais crônico com relação à guerra de tráfico, por exemplo, como o México, né? Sim. Ou lugares extremamente violentos, como Porto Rico, etc. E tem locais próximos da gente aqui, inclusive na Avenida Paulista, zona oeste da cidade, onde os índices se comparam à Suécia, por exemplo. Uma morte a cada 100 mil habitantes. Na sua opinião, o que explica tamanha discrepância? Olha, eu acho que essa pesquisa, ela traz 2 dados que podem parecer contraditórios, mas são muito interessantes para a gente analisar as causas e principalmente os meios de combate da violência na cidade. Primeiro, essa discrepância realmente dos bairros. E aí, Regiane, eu acho que não tem como fugir de uma análise socioeconômica. Realmente, os bairros mais pobres são os que sofrem com essa violência equiparada a uma guerra civil, enquanto que os bairros mais ricos não têm esses índices europeus. Então, que eu acho que existe um componente mesmo de educação, de descaso do Estado, de falta de presença mesmo do Estado, da polícia, de áreas de lazer, de escola, de ocupação para os jovens. Né? Então, realmente, eu acho que é inegável que existe esse elemento. Por isso, quando a gente ouve, eu acho que algum político falando em investir em segurança,
Investir em educação é investir em segurança. Com toda certeza. Investir em lazer é investir em segurança. A segurança no sentido da polícia presente, ela é importante, mas ela é uma parte só. Então, todos esses investimentos numa vida mais digna são investir em segurança, né? Então, acho que o primeiro dado é que o que explica essa discrepância é mesmo a condição socioeconômica aí desses bairros. Isso todos os analistas, eles são unânimes em dizer mesmo, né, que o abandono, né, da classe política com relação a esses locais é o que está gerando justamente esses índices alarmantes, né, de mortes enfim, essa população cada vez mais amedrontada, morando por ali, querendo ir embora dali. Inclusive tem um outro caso também mostrado nessa reportagem de um dono de um bar em que o irmão dele foi morto, né, num ataque, de motivo absolutamente banal, né, que também não vem ao caso citar. E tá indo embora, tá indo para Florianópolis. E sei lá o que ele vai encontrar por lá também, né? A gente também não tem dados ali para poder repercutir lá. Mas vamos falar a respeito da repetição de crimes, porque a gente encontra esses dados nos mesmos lugares há muitos anos, né? Então não é uma questão que, foi revelado agora. Olha, é uma novidade para as autoridades esse número, então vamos dar uma atenção para aqueles locais. Não, isso já vem se repetindo há muito tempo. Inclusive, sei lá, letras de rap. A gente ouve tantas manifestações culturais já fazendo essa denúncia, coisas de décadas atrás, e nada foi feito até agora. Então, na sua opinião, essa repetição de crimes nos mesmos locais revela o que sobre a cidade de São Paulo? Eu acho que o que mostra, ele reforça essa percepção de que é uma questão de infraestrutura. Então não é questão só de colocar uma viatura ali ou de montar, claro que isso tudo ajuda, mas se é uma questão de infraestrutura de um local que está há décadas abandonado, que não tem uma escola decente, que os jovens ficam pelas ruas sem ocupação, não tem um espaço de lazer no final de semana, bares em que as pessoas, né, estão ali, enfim, eventualmente se embriagando porque também não tem outras alternativas de cultura, de diversão. Eu acho que é um problema estrutural e por isso, enquanto a estrutura não mudar, não é uma coisa que resolva de uma hora para outra. Claro que não. É mesmo um investimento, custa dinheiro. Mas tem dinheiro para tanta coisa, né? Tem dinheiro para o fundo de não tem dinheiro para o bolso deles mesmos. Tem dinheiro para fazer campanha, não tem dinheiro para você. Infelizmente. Tem dinheiro para corrupção, né? A gente também consegue perceber nesse levantamento, nessa pesquisa, que mesmo nos bairros onde a violência se concentra, dentro desses núcleos, ela também é concentrada em alguns lugares específicos. Em algumas ruas mais violentas, em alguns núcleos. Quer dizer, se a população tem acesso a essa informação, provavelmente a polícia também tem. Né? É claro. Então a gente fica com aquela pergunta: por que não existe um trabalho mais intensivo, ostensivo da própria polícia, que também não seria a solução, como você está falando, né? Afinal de contas, né, o buraco é muito mais embaixo e a polícia é só a ponta dessa questão toda, seria quem vai ali, né, varrer toda essa questão. Mas por que não existe, então, uma concentração do trabalho da polícia em cima desses locais para conseguir reduzir esses índices? É justamente o segundo ponto que eu acho interessante na pesquisa. Porque, veja, se num bairro que é pobre tem uma região mais violenta e uma outra violenta, por que isso, né? Porque se a causa for só a pobreza, então aquele bairro todo que é mais pobre deveria ter uma distribuição equitativa, né, igual da violência. Então, outro dado que eu acho interessante é que, embora exista um componente socioeconômico, existem fatores ambientais que também ajudam ou atrapalham a violência. Existem inúmeras medidas, então, sem a gente pensar nessa questão mais estrutural mesmo, de saúde, educação, saneamento, moradia, mas existem medidas pontuais que podem ser usadas para diminuir a violência. Tanto como você está falando de uma viatura de polícia, de uma ação da polícia, como melhoria de iluminação. Existem coisas simples, Sejane, que a gente vê que diminuem homicídios. Melhoria de iluminação, fechamento de bares a um determinado horário. Isso é comprovado, né? Um bar que fica aberto a partir, né, depois das 3 da madrugada, vai dar besteira, porque as pessoas ali se embriagam e aí cometem homicídios por motivo fútil, assim, inteiramente irracionais. O maior controle de armas, né, o maior controle da circulação. A gente sabe que o porte de arma ele é bastante restrito no Brasil,
Está aí na crista da onda essa discussão, até nos Estados Unidos, mas ele é restrito no Brasil, mas o controle não é muito bem feito. Então existem medidas, um bairro, mas que tenha uma rua, que seja ali uma rua erma, uma rua sem iluminação, uma rua com matagal perto, uma rua com vários bares ali desse estilo, sem nenhuma viatura de polícia. Puxa, naquele bairro a violência vai se concentrar ali. Então existem medidas até arquitetônicas, é interessante assim, medidas de mudar o cenário da cidade mesmo, e que melhoram muito os índices de violência, principalmente de homicídio, que é um crime muitas vezes assim, um crime irracional, um crime, né, ali do calor do momento, na sua essência, né? Na sua essência. É. E a gente percebe uma banalização, né, da vida muito grande nos últimos tempos, até pelas histórias em que a gente, no nosso dia a dia, morando em áreas onde a gente não encontra essa violência tão explícita, a gente ainda tem a capacidade de se indignar ou de se espantar, né, com o tanto que a vida tá banal. Só que as pessoas de bem que estão vivendo nesses lugares acabam também tendo uma noção muito leve, né, do que a vida significa. Afinal de contas, uma das histórias que me chamou a atenção é de uma mulher que tinha um marido dela, era jardineiro, ele estava voltando para casa e ele foi assassinado. Não foi roubado nada, ele tentou se defender dizendo que era pai de família, trabalhador, não sei o que, de repente ele foi do nada. A conclusão que essa mulher chega, o marido dela não tinha envolvimento com droga, não estava devendo nada para ninguém, ele era um cidadão de bem. A conclusão que ela chega, e que é uma realidade provavelmente, é que, de repente, porque aconteceu, por exemplo, a morte de um bandido ali do bairro, os outros bandidos passam a tocar o terror por ali e matam, sem mais nem menos. Passam matando justamente só para chamar atenção, para provocar a polícia, para dar trabalho. Resumindo, foi mais ou menos isso que ela disse ali na matéria. Então, você consegue imaginar o que é você viver dentro de um núcleo desse, onde o medo permeia todas as relações, ele está presente no momento que você acorda, para a hora que você vai para o trabalho, a hora que você está dentro do ônibus, a hora que você desce e vai até a sua casa. Realmente é uma questão muito difícil para a gente analisar. E aí, quando a gente ouve, o governador está aí há tantos anos, né, segurando as pontas no estado de São Paulo, né, de que deveria estar fazendo muito melhor, na minha opinião. Ele vem com aquela historinha para boi dormir, de que não, este ano nós temos índices de violência menores do que em 2016, porque tivemos uma redução de 10%. Eu acho que uma redução como essa não deveria nem ser considerada, já que os números continuam tão grandes, né? Afinal de contas, pode ser uma flutuação que, de repente, vai acontecer dos 3 chacinas até o final do ano, e esse índice vai aumentar exponencialmente até o final de 2017. Então, não dá para comemorar nada num momento como esse, né, doutora? O que você pensa sobre essa análise? Não, eu concordo inteiramente com você. Não dá para comemorar. Tem um dado importante dessa pesquisa aqui da Folha, né, que nós estamos comentando, porque ela não inclui. Ela inclui o quê? O homicídio doloso, o latrocínio, que é aquele roubo seguido de morte, e a lesão corporal seguida de morte, que é quando você quer só machucar e acaba matando. Vai numa briga, a pessoa cai, bate a cabeça e morre. Mas ela não computa as mortes provocadas por policiais, que são um número expressivo, né? Então, falta esse dado aqui. Esse dado pioraria ainda mais esse número. Eu concordo, não dá para comemorar. Cada vida é uma vida. Eu vi uma foto recentemente na internet que me impressionou muito, até com todo esse debate que nós estamos tendo atualmente da proteção da infância, dos valores da infância e tal. E era uma foto de uma comunidade bastante carente, com uma pessoa ali morta, com um lençol por cima, e com crianças assim cercando. E eu fico imaginando o que uma criança... o que você falou, é a banalização. O que uma criança que aos 3, 4, 5 anos, ela se depara com aquilo no bairro dela, caminhando, ela vê na calçada um corpo, né? Que tipo de valores, né? Eu não estou dizendo que essa criança ela vai crescer, vai virar bandido, nada disso. Não. Ela já cresce com uma noção muito frágil, né, do valor muito da vida. Muito diferente, exatamente. Isso é muito ruim mesmo. Então não vejo nada para comemorar, não. Eu também não. Bom, para a gente encerrar, eu queria, com base nessas informações, então, acho que a conclusão que a gente pode chegar, baseado também no que você está dizendo, que se a gente investisse em educação realmente, a gente teria um resultado absolutamente diferente, não só desses índices, mas de tantos outros, né, doutora? Eu acho que é preciso olhar esse mapa, ele nos deixa muito tristes, porque muito triste numa mesma cidade, eu não estou falando nem num país, eu estou falando numa cidade, você ter a Suécia e você ter o México.
É muito injusto isso. Então, quando a gente fala, né, da cidade ficar bonita, etc., não pode ser só o nosso centro, né? A cidade bonita tem que ser o Capão Redondo, a cidade bonita tem que ser Pirituba, né? São essas pessoas que mais precisam do Estado. Não que quem mora no centro não precise do Estado, mas quem mais precisa é quem menos tem. Isso é muito triste. E quando alguém vem falar em projeto Cidade Limpa, a gente quer uma cidade limpa em todos os sentidos, né? É isso mesmo. A gente não quer só ela livre de lixo na rua. A gente quer uma cidade limpa pra gente poder viver e tranquilo, né? Bom, vou agradecer então a Patrícia Vanzolini, que é advogada e professora da Damásio Educacional, pelo bate-papo, pelos esclarecimentos, e vamos continuar fazendo a nossa parte, né, doutora? É isso aí. Obrigada, viu? Ótimo dia pra você. Até a próxima, tá?